Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje, pessoal, eu vim mostrar esse apartamento de 221 metros quadrados, localizado na zona norte de São Paulo, que tá incrível. O projeto de marcenaria aqui tá sensacional. É um projeto do nosso parceiro Estúdio DB. As meninas mandaram super bem. Eu tenho certeza que se você ficar comigo até o final do vídeo, você vai adorar. Pessoal, eu já quero começar esse vídeo mostrando para vocês o hall de entrada desse apartamento. Ele é recheado de marcenaria, tem marcenaria no teto, nas paredes, a porta aqui de entrada já para dentro do apartamento também foi nós que executamos. E já começando a mostrar para vocês a parte dos painéis, vamos lá, já vamos começar a falar dos acabamentos. Aqui nós temos essa marcenaria, esse ambiente, essa caixa de marcenaria toda no MDF Louro Frejó. Então nós temos a presença dos detalhes de bit nos cantos para acabamentos. Então os acabamentos nos detalhes vocês vão conseguir ver melhor. Os cantos ficaram com o acabamento perfeito aqui. Os painéis, eles vão do piso, literalmente encostado no piso, até encostar em um outro painel de marcenaria, que é um painel que fica no teto. Então nós não temos aqui gesso, nenhum tipo de acabamento na parte de cima. Simplesmente a madeira que fecha e o forro fica todo em madeira. Dando sequência, a gente tem os cantos, que são as colunas aqui que dá acesso ao elevador. Também todas preenchidas em marcenaria. Então os detalhes de canto todos no bit. E ainda mais, quando a gente vira para o outro lado, a gente tem um detalhe super especial, que é um painel sobressaindo o painel que está atrás. Então nós temos um revestimento todo de madeira em Louro Frejó no fundo e temos um painel avançando. Cara, essa volumetria fica muito linda. Eu espero que no vídeo vocês estejam tendo a mesma sensação que eu estou tendo aqui olhando para ela. E para dar um charme, a gente tem um sistema de iluminação na parte de trás. Então aqui nesse hall vocês podem perceber que a iluminação, o pessoal trabalhou na arquitetura com ela bem mais tranquila. Então nós temos as iluminações aqui, duas iluminações indiretas e apenas um spot bem pequenininho instalado no centro do teto. Então fica um ambiente mais aconchegante aqui na entrada do apartamento. Continuando ainda falando desse painel, o cliente fez a instalação aqui de um painel orgânico com um espelho colado na parte da frente. Então você tem um espelho também sobressaindo. Então o que vocês podem reparar? A gente tem 3 volumes aqui. Nós temos o painel revestindo a parede, o painel acima do primeiro painel com a iluminação indireta e o espelho, ele também tem um distanciamento do painel. Então são 3 volumes para dar essa volumetria aqui bem legal. E assim, por fim, aqui a gente fecha essa parte do hall. De frente, quando a gente já está dando entrada aqui, a gente tem uma porta. Essa porta foi toda fabricada também lá na marcenaria em Louro Frejó. Os dois lados dela, tanto o lado aqui da frente, né, quando você chega, quanto o lado quando você já está dentro do apartamento. Eu vou passar para cá agora e vou encostar a porta para vocês terem a noção de como ela fica. As portas mimetizadas, a gente sempre precisa escolher um lado que nós vamos conseguir deixá-la toda mimetizada. Neste caso, foi trabalhado o lado do hall. Então, quem está chegando no apartamento do cliente vê o painel e a porta no mesmo nível. Já do lado de dentro, aqui quando você já está dentro do apartamento, você vê a porta recuada porque nós temos a profundidade do batente. Então não é possível fazer porta mimetizada com os dois lados dela mimetizados, alinhado, porque nós temos a diferença aqui do batente mais grosso, da parede estrutural, enfim, que não nos permite. Mas aqui do lado de dentro a gente continua com os mesmos acabamentos, os bits fazendo todo o contorno aqui, a porta mais recuada, o cliente fez a instalação aqui da fechadura eletrônica
E esse painel, ele dá sequência para o outro lado, que nós temos uma outra porta. Olha que legal, esse projeto ele se torna exclusivo nessa parte do hall, porque cara, eu nunca tinha visto isso. Então você tem o cliente, quando ele recebe uma visita, ele tem o hall de entrada, que é aquele que eu acabei de mostrar para vocês, e ele tem um hall íntimo aqui na parte de dentro. Então é um ambiente menor, aonde desse lado ele tem uma porta e o batente que dá acesso aqui à sala, e de frente do outro lado ele tem a porta do lavabo, que é uma porta toda fabricada com acabamento em pintura laca azul. É um azul aqui mais royal, né? Um azul um pouco mais escuro. E dentro do lavabo ele tem algumas coisas bem legais aqui que eu quero comentar com vocês. Primeira pedra não é nem tanto da parte da marcenaria, mas não tem como não comentar dessa pedra aqui muito bonita, nesse acabamento aqui mais rústico. E na parte de cima nós temos uma serralheria com um espelho e na parte de trás uma iluminação indireta. Então aqui ficou bem leve. Essa serralheria ela tem um lugar para apoio aqui na parte da toalha, então o cliente quando lava a mão aqui, tá com a visita, consegue se secar, tá tudo bem próximo aqui uma coisa da outra. E o espelho na parte da frente também com a volumetria atrás. Vocês vão perceber que assim, essas conexões dentro de um projeto faz toda a diferença. Então a gente tem a volumetria lá no hall de entrada e quando você chega no lavabo você tem a mesma coisa aqui, que é essa volumetria, a iluminação indireta, a iluminação um pouco mais tranquila. Aqui ainda tem mais uma luz, eu não acendi ela, ó, essa aqui, porque ela tem aquele sistema de exaustão um pouco forçado, então ia ficar fazendo um barulho aí na gravação. Mas enfim, tem mais essa luz aqui, mas mesmo assim vocês podem perceber que são ambientes que têm iluminação mais tranquila, justamente para deixar o ambiente mais calmo, que eu gosto bastante. Fique agora com os detalhes aqui dessa área de entrada do apartamento, o hall e lavabo, antes da gente entrar de fato para a sala e mostrar todo esse projeto para vocês. Eis então que nós chegamos aqui na sala principal, na entrada principal. Para vocês terem uma noção setorizada onde nós estamos, aqui é a porta que eu comentei com vocês. Ali de frente está o lavabo do cliente, então aqui é essa porta que dá acesso de fato ao living aqui, a toda a sala de estar aqui desse apartamento. Fechando a porta, a gente fica com aquele segundo hall, um hall íntimo aqui já dentro do apartamento, como eu mencionei um pouco mais anteriormente aí no vídeo. Aqui, como eu comentei com vocês do hall, vale a pena a gente ressaltar, os papéis se invertem em questão das portas mimetizadas, principalmente nessa porta aqui de acesso. Lá fora a gente tem um hall de entrada com a porta mimetizada para o lado de fora. Já aqui na sala nós temos 3 portas, todas elas mimetizadas para o lado de dentro. Então os painéis repetem no mesmo acabamento, que é o ouro frejó. Eles vão também do teto, aqui já é diferente, nós não temos teto de madeira, aqui já é teto de gesso mesmo, mas ele vai do teto até o chão também da mesma forma. As portas, todas elas, nós temos o sistema de puxador em cava. E a cava aqui, vale mostrar esse detalhe, ó, ela vai até a parte de baixo, até o chão. Isso é uma das coisas mais requisitadas lá na marcenaria Hall Design,
mas fica aí um alerta, tá? Essa cava que vai até embaixo só é possível ser feita quando a porta é de giro, sendo ela ou com dobradiça comum ou com sistema pivotante. Nesse caso aqui, ó, é pivotante. Então você não tem a ferragem aparecendo pelo lado de dentro nem pelo lado de fora. Só quando você abre a porta que você vê o pedaço do pino guia ali na parte de baixo do pivô, na verdade, não é nem pino guia, que fica aparecendo, mas isso infelizmente não tem como. Essa porta, ela é toda feita num sistema de bit que nós chamamos lá na marcenaria, justamente para que você não veja a passagem de luz do outro lado. Então, em nenhum dos lados dela aqui é possível que a gente consiga ver se a luz lá de fora está acesa ou está apagada. Dando sequência, trazendo vocês aqui para o canto, aqui nós temos mais uma porta. Essa porta, ela dá acesso a uma sala de TV. Vocês vão perceber que aqui nessa parte do living nós não temos TV. A sala de TV está só aqui atrás e também o cliente tem um outro canto de TV ali mais para a área gourmet, ali para a mesa de jantar, mas eu mostro para vocês na sequência do vídeo porque lá também tem marcenaria e serralheria. Fechando aqui, a gente chega no canto da parede. Então o painel ele se estende, passa por essas duas portas e vai até o outro lado da sala, aonde aqui nós temos novamente mais uma porta. Essas portas, a que vai para a sala de TV e essa aqui que vai para a sala de almoço, nós temos ela numa configuração bem legal, porque de um lado ela é no louro frejó e do outro lado ela é no acabamento do ambiente. Então, por exemplo, lá na sala de TV, o lado de dentro da porta é no MDF concreto decor, que é um outro acabamento que não tem nada a ver com o MDF louro frejó. Então, o acabamento da marcenaria, ele se torna um requinte muito configurável nessas opções, porque você consegue fazer cada ambiente, cada lado da porta de uma cor, deixando um lado da cor que está no ambiente que você está vendo, nesse caso o louro frejó, e o outro lado da porta é feito na outra coloração. Até mesmo tem casos em alguns clientes que a gente já fez que a porta do lado, de um lado é no MDF acabada e do outro lado é na pintura, também é possível fazer. Então aqui nós temos mais uma porta dando sequência no painel. E aí, o que a gente tem de detalhe? Nós fabricamos essa serralheria para o cliente, fizemos, olha esse detalhe aqui, ó, do acabamento na parte de baixo, ó. Um acabamento bem legal para não deixar a barra de ferro diretamente no chão. Aqui um acabamento em madeira. Então nós temos um acabamento na parte de baixo, sobe um tubo aqui de 20 2 centímetros por 2 centímetros e lá em cima nós temos o mesmo acabamento que foi feito embaixo, que ficou aqui bem harmônico, ficou uma coisa muito nobre essa serralheria. E para que tem essa serralheria aqui? Porque ela contempla duas prateleiras em vidro. Aqui o cliente optou por trabalhar com ela com acabamento arredondado na parte da frente, por uma questão de segurança. O cliente tem filhos pequenos, então por uma questão de segurança aqui trabalhou com esses cantos arredondados, porque a gente acaba eliminando as chances de você ter um acidente e também você elimina a quina. Então por mais que alguém bata aqui, vamos dizer assim, o dano vai ser muito menor do que se fosse com o canto em 90 graus. Então nós temos a presença da serralheria toda pintada no acabamento fosco. Então ela é pintada de uma forma que ela fica com acabamento muito próximo aos detalhes dos interruptores que o cliente colocou. Então você tem a mescla das colorações, elas combinando. Além disso, de a gente ter a serralheria e o interruptor, você pode perceber que aqui também, ó, a mesinha aqui de centro, de apoio lateral, os pés da poltrona que o cliente escolheu também são em preto. Então você tem a harmonia dos acabamentos aqui se refletindo em várias áreas. E aí esse painel, ele dá sequência e ele termina encostado na adega do cliente. Eu me lembro que durante a instalação, a gente teve até que fazer a instalação desses painéis primeiro,
de uma forma que nós conseguíssemos alinhar com o acabamento do pessoal da adega. A adega não foi nós que executamos, o cliente teve um parceiro muito bom que trabalhou aqui, deu um resultado espetacular. Então nós tivemos que fazer um alinhamento muito, posso te dizer assim, muito detalhado junto com o outro parceiro da adega, para que esse painel, quando você olhasse, ficasse tudo nivelado. Então, agora que a câmera está se afastando um pouco, vocês vão conseguir ter essa noção de todo esse painel. Ele vem desde lá do canto, faz aqui ali em 90 graus e ele termina nessa adega aqui do cliente que está do outro lado, com os acabamentos da adega na lâmina de madeira natural. Foi até o cliente, ele precisou, na hora que a gente estava fazendo, compor um material sobre o outro, a gente forneceu a amostra para que ele conseguisse ter o visual dessa combinação de como que ficaria. Fique agora com os detalhes aqui desse living de entrada, posso dizer assim, esse primeiro ambiente aqui dentro do apartamento do cliente, e eu volto já já para continuar esse tour. E agora, como eu comentei com vocês anteriormente, eu vou mostrar para vocês a sala de TV, eu acho que eu posso chamar ela de sala de TV, que o cliente tem aqui próximo da mesa de jantar e também do espaço gourmet ali. Eu até fiquei com dó de pisar nesse tapete com o meu sapato, tirei até o sapato aqui para poder ficar um pouco mais à vontade e conseguir mostrar todos os detalhes para vocês. Aqui, o que nós temos? Mais uma vez, a mescla da serralheria junto com a marcenaria. E a marcenaria aqui tem uns acabamentos muito requintados. Já vamos começar falando dela, né? Primeiro, o rack baixo em MDF preto Dual Black. É um material que lembra muito a madeira ebanizada, porque ele tem os veios aqui e o relevo da madeira. Fica bem nobre, uma coisa bem chique mesmo. Aí as portas nós trabalhamos com palha natural, porém a palha natural ela foi pintada de preto. Então as portinhas de correr aqui elas têm sistema de amortecimento quando elas abrem e ela tem uma moldura em madeira de MDF Dual Black e no centro dela ela tem um acabamento em palha natural pintada de preto, laqueado mesmo. Então foi com um acabamento nobre e diferenciado, um acabamento que você não costuma ver em muitos lugares, é uma coisa bem diferente mesmo que foi feita aqui nessa parte de baixo desse rack do cliente. Na parte de cima nós temos a presença da serralheria, mais uma vez com o mesmo sentido daquela que eu mostrei para vocês ali do living. Então nós temos o tubo que ele vai do teto até a parte de baixo, e aí na parte de baixo vocês podem ver aqui que o acabamento é o mesmo que foi feito lá no chão e no teto, nessa parte de baixo aqui. E atrás, o que é mais legal ainda, aqui nós temos umas prateleiras em chapa de aço. É uma chapa de aço na parte de cima, na parte da frente dela e no contorno tem um tubo 20-20. Se vocês olharem, se a câmera conseguir posicionar para a parte de baixo, vocês vão ver aqui que ela tem uma estrutura no tubo 20-20 e a chapa de aço na parte de cima fazendo o acabamento. E o mais legal, as prateleiras elas passam direto. Então você tem aqui ela vindo desde o canto até o outro lado por trás da TV do cliente, que é uma TV bem grande e além do mais ela ainda possui aquele suporte articulável. Se o cliente quiser deslocá-la um pouco mais para o canto ele consegue quando ele estiver sentado nas poltronas aqui.
Quando ele estiver sentado no sofá, quiser deslocá-la mais para cá, ele também consegue. Então ficou bem versátil e, mais uma vez comentando, é diferente. Não é uma coisa que você costuma ver muito, prateleiras passando por trás da TV e a TV mais deslocada para frente. Normalmente nos projetos, os clientes brigam e querem muito que a gente deixe a TV o mais próximo possível da parede. E aqui foi trabalhado o contrário, foi trabalhada a TV mais afastada e as prateleiras passando direto. Além do mais, nós temos a presença da iluminação indireta novamente. Todas as prateleiras na parte de trás, ela conta com um perfil de LED da ponta dela até o final. E também as duas prateleiras, a de cima, a primeira lá de cima e a primeira de baixo, trabalhando na medida menor, elas sendo menor do que as prateleiras, as duas que estão no meio, que são maiores. Então você pode perceber que aqui nós conseguimos trabalhar com vários objetos, várias formas, várias normas diferentes do padrão e que resultou nesse acabamento diferenciado, nessa coisa diferente, que quando você olha parece uma coisa muito nobre, que realmente é. E na parte de trás, o cliente ainda valorizou mais ainda no projeto do pessoal do Estúdio DB, eles ainda colocaram essa pedra na parte de trás preta com esses veios aí brancos que deu um contraste muito legal. E aqui a gente consegue, o cliente conseguiu compor um ambiente com uma harmonia muito bonita, onde ele tem as prateleiras para colocar as decorações, o rack na parte de baixo para colocar o receiver das caixas de som, do sistema de som do apartamento, o aparelho de TV, a palha aqui natural, os controles não precisa abrir para funcionar, eles passam o sinal do controle tranquilamente. Então, e também a ventilação. Agora, né, acabei de lembrar falando que além de passar o sinal, você também precisa da ventilação e você consegue através da palha. Então aqui a gente tem um exemplo de sofisticação, modernidade e que resultou nesse projeto diferente e muito, mas muito bonito desse canto da sala. E agora, pessoal, chegando definitivamente no espaço gourmet aqui desse apartamento. O que nós temos aqui? Mais uma vez a presença da serralheria. Serralheria na parte superior, toda fabricada por nós na Marcenaria Hall Design. Essa serralheria, ela tem uma estrutura totalmente diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. O cliente fez um pedido pra gente: Humberto, eu realmente vou colocar umas panelas muito pesadas aí, então precisa ter uma estrutura muito bem feita. Então nós abrimos o gesso, prendemos diretamente lá na laje. O cliente gosta de cozinhar, então foi feita uma coisa realmente para aguentar muito peso, até além do que os pesos que eles estão colocando aqui. Eu lembro até que no momento da instalação os meninos se penduraram para testar mesmo, para ver se estava muito bem firme, e realmente ficou muito bem firme. Só que os detalhes aqui, cada lugar desse apartamento que a gente vai entrando tem os diferenciais, né? Vocês podem perceber que as prateleiras, elas são todas ripadas, as duas prateleiras. Então ela é toda ripadinha no tubo 20-20, que são 2 cm por 2 cm. E além do mais, ela envolve essa coifa, que é uma coifa-ilha cilíndrica. Então ela é redonda e a serralheria envolve toda ela, tanto na prateleira de baixo quanto na prateleira de cima. E aí, para fechar tudo isso, nós temos esse sistema de fixação, que é um suporte que prende lá na laje do cliente e ele desce e envolve a serralheria de cima e também a serralheria de baixo. Foi necessário colocar um terceiro suporte aqui no meio, justamente para não acontecer dessa prateleira entrar em balanço aqui e com o tempo ela começar envergando. Então a gente colocou esse terceiro sistema de fixação
também no meio, no mesmo modelo dos dois laterais do outro lado, tudo feito artesanalmente. Do lado de cá, o que nós temos? Nós temos marcenaria na parte de baixo e também na parte de cima. Só que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, esse detalhe do móvel do lado oposto aqui da ilha de quem está no fogão, que ele tem acesso a duas portas aqui na tonalidade azul laqueado. Então é uma tonalidade mais forte. Eu confesso que eu esqueci o nome da laca. A gravação está sendo feita aqui no apartamento no domingo e eu não consegui achar o projeto do cliente no Google Drive, né, no Drive da empresa. Mas eu me comprometo a deixar aqui abaixo qual que é a coloração, porque lá no Instagram já me pediram essa indicação aqui, porque eu já publiquei umas fotos desse apartamento lá, mas eu me comprometo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo qual é a laca. E além do mais, além de ter aquela laca lá azul, a gente tem ela aqui também, ó, na parte de baixo. Então nós temos o armário todo laqueado, o cliente pediu para que a gente colocasse até no rodapé ali, então nós trabalhamos com o MDF Ultra, que possui a resistência à água na parte de baixo, né? E você tem também o acabamento ali também pintado em azul. Na parte de cima nós temos o armário com portas de giro, aqui já no MDF grafito. Então ele é um MDF que ele tem uma trama aqui nessa parte de cima, tem uma textura, lembra bastante um tecido. O sistema de iluminação na parte de baixo aqui do armário, o LED de fora a fora. E na churrasqueira nós temos também o painel ripado, que ele vem de acabamento na lateral e na parte da frente, fazendo e deixando aqui um acabamento espetacular na parte aqui superior do apartamento. Agora, também é um item que não foi nós que executamos, mas vale a pena eu mostrar para vocês. Olha a parte de trás da adega do cliente. Aqui ele consegue ter um vidro fechando 100% aqui nessa adega. Do lado de lá tem as portas, do lado de cá apenas um vidro para deixar essa estética aqui da adega maravilhosa. Tem mais ambientes que eu ainda vou mostrar para vocês antes de levar vocês lá para a área íntima desse apartamento. Agora, pessoal, definitivamente chegando na sala de almoço aqui desse apartamento. Eu não sei se vocês lembram, mas um pouco mais atrás no vídeo eu comentei dessa porta. Eu vou até abrir ela para tentar setorizar para vocês aonde a gente está. Aqui nós temos o painel e a entrada lá do apartamento. Então essa porta é aquela quando ela vira a parede 90 graus. Vocês podem perceber, um lado dela é no MDF Louro Frejó e o outro lado é no MDF Janduia, que é o mesmo material que o cliente tem aqui na sala de almoço. Então aqui nós temos uma cristaleira, que ela é uma cúpula, né? Uma caixa aqui de madeira. Então nós temos os painéis aqui todos no MDF Janduia, que é um MDF cinza, também com a textura muito próxima do grafito, que eu mostrei para vocês na área da churrasqueira. E na parte da frente nós temos uma porta mimetizada, sistema de puxador em cava que vai lá do chão até o meio aqui da porta. E quando a gente adentra aqui, nós temos prateleiras em formato de L, que eles começam no canto aqui, no painel lateral, e ele vira até o outro lado da parede. O que é legal comentar aqui com vocês, nós não temos parede aqui. Aqui é tudo marcenaria. Então foi feito painéis de marcenaria, fechando todo o contorno. E aqui o cliente consegue aproveitar muito o espaço.
O material é o mesmo do externo, então quando você entra no ambiente, você tem a presença do Gianduia também nas prateleiras aqui, tanto na onde vira no L, quanto nessas mais retas aqui laterais, e o cliente consegue acomodar mas muita coisa, todas as louças deles, as taças, fica tudo bem acomodada e você tem a praticidade de estar tudo fechado. Então, cara, é um conforto porque você não tem problema com pó entrando aqui, enfim, fica tudo muito bem guardado aqui. No detalhe vocês vão conseguir ver como realmente está bem carregado de coisa e ainda tem espaço para o cliente guardar mais coisas ainda. Pessoal, e saindo agora da sala de almoço que eu acabei de mostrar para vocês, nós voltamos a ter o acesso aqui ao painel do living e eu vou mostrar a última porta, essa última porta do canto aqui desse painel que fica ao lado da porta principal de entrada. E aqui nós temos acesso à sala de TV desse apartamento. Aqui nessa sala de TV nós voltamos a novamente ter uma outra composição de material em um outro ambiente. Então aqui nós temos a presença do MDF Concreto Decor. E o que é legal que eu já quero mostrar para vocês, para mim não esquecer. A porta volta na mesma configuração de lá. Em um lado ela é no louro frejó e do outro lado ela é no acabamento Concreto Decor. Então você tem essa composição aqui novamente. Quando a porta você está olhando ela fechada daqui, você não vê que ela do outro lado é no louro frejó. E quando você está do lado do louro frejó e você olha ela, você não imagina que do outro lado ela tem um outro acabamento. E aqui nós voltamos a ter a presença do painel com porta mimetizada. Então os painéis aqui em Concreto Decor, ele vai do piso até a parte do teto, na parte de cima. Nós temos uma lareira aqui toda trabalhada no travertino e o painel apoiando em cima da lareira. Então fecha-se as duas laterais com os painéis do teto até o chão. No centro os painéis vão do teto até o apoio que eles têm aqui da lareira. Na lateral nós temos a presença da porta que dá acesso à cozinha desse apartamento. Então aqui, quando a gente abre, tem acesso à parte da cozinha, o batente todo revestido em MDF Concreto Decor também, e aqui já a porta com as dobradiças tradicionais. Então nós não temos as portas por questão de espaço aqui, não foi utilizado o sistema de pino guia, que sinceramente diminui um pouco aqui, que é aquele sistema pivotante. Aqui também, comentando dos detalhes, a porta também tem um sistema de bit para não ter o vazamento da luz do outro ambiente no ambiente que nós estamos. Então quando o cliente está aqui com as luzes apagadas assistindo a TV, você não tem vazamento de luz de nenhum dos outros ambientes, por mais que estejam com todas as luzes acesas. No painel foi fixada a televisão e nós temos do outro lado um sofá. Então o cliente consegue assistir um filme aqui de uma forma muito confortável, ainda mais num tempo como o que está aqui hoje, que é um tempo um pouco mais frio. Tem também a presença de uma lareira que foi instalada aqui na pedra em travertino, então ficou um ambiente muito aconchegante, uma sala reservada de TV, onde o cliente consegue assistir seu filme de uma forma muito confortável. Continuando aqui na área íntima do apartamento, agora eu vou mostrar para vocês uma das suítes aqui que o cliente converteu ela em home office. Na verdade, ela tem a cama, tem a televisão, tem o armário,
mas a principal função para o cliente dessa suíte é o home office. E já entrando aqui, a gente pode perceber, vocês vão conseguir reparar por aí, nos detalhes em boiserie na parede. Na parte de cima da televisão foi solicitado que nós fizéssemos uma prateleira para apoio ali do aparelho de TV nessa parte de cima, então foi feita uma prateleira lisa. Vocês podem reparar que ela é uma prateleira mais grossa, porque quando nós trabalhamos na madeira para fazer ela de uma forma que os suportes fiquem ocultos, é necessário trabalhar com uma espessura um pouco mais grossa. Nesse caso aqui ela tem 3,6 cm, então é 3,5 cm, um pouquinho mais, 1 milímetro a mais, e dessa forma a gente consegue trabalhar com os suportes todos ocultos. Você não consegue visualizar os suportes nem por baixo e nem por cima da prateleira. Saindo daqui, a gente tem a bancada de trabalho. Como eu mencionei anteriormente, é a principal função aqui deste quarto do cliente. O material é o mesmo da prateleira, é o MDF cinza sagrado. Ele é um MDF cinzinha que tem um toque bem aveludado, lembra muito o toque da pintura laque esse material. Vou afastar um pouco a cadeira aqui para facilitar e eu conseguir mostrar todos os detalhes para vocês. O que nós temos? Uma bancada na espessura igual à da prateleira, 3,6 centímetros. Embaixo nós temos duas gavetas, ó. Eu não vou abrir porque tem alguns itens pessoais aqui do cliente, então as gavetas ficam alocadas na parte de baixo. E o mais legal, na parte de trás do tampo, nós temos duas calhas. Como o cliente trabalha com essas três telas aqui, né, o notebook e mais as telas laterais, então aqui eu não consigo mostrar para vocês abrir a calha, mas ela é uma calha que ela permite que o cliente faça a ligação das tomadas ou até passe um fio de um monitor para o outro e fica tudo guardado aqui dentro da calha. Então você não tem o acúmulo de fios aparentes. A parte que acumula os fios ficam tudo guardados lá na parte de baixo. Dois monitores, como já mencionei, e ainda lateralmente fica aqui a parte da impressora. Então o cliente tem de uma forma muito prática aqui, tudo muito organizado e tudo de fácil acesso. Lateralmente, eu vou me levantar, vou passar a cadeira para o outro lado, para mim conseguir chegar no canto lá para mostrar para vocês o que nós temos aqui. Aqui o cliente tem um gaveteiro lateral. Foi solicitado depois que a gente montou aqui que fizéssemos a instalação de chaves, e aqui o cliente tem uma configuração de gavetas diferente. Na parte de cima gavetas menores e na parte de baixo gavetas maiores, que aí consegue guardar uma pasta arquivo, uma caixa um pouco maior, enfim, o que for de melhor comodidade aqui para o cliente na atividade diária dele. Todas as gavetas possuem chaves, então é possível fazer a tranca de todas as gavetas aqui e individualmente. Existe a possibilidade de colocar aquela tranca lateral, que ela tranca todas as gavetas simplesmente em uma chave só. Mas aqui o cliente optou por trancar individual, assim ele consegue trancar uma gaveta que está com um item mais importante, um documento, alguma coisa que realmente precisa ficar um pouco mais seguro, e as outras gavetas ele deixa aberta. Esse material também é o cinza sagrado, então a bancada inteira é no cinza sagrado. E se vocês repararem, ó, aqui a parte do rodapé é pintado mais ou menos na mesma tonalidade. É uma pintura laca aqui que foi feito, que é a mesma pintura que também está presente na porta. Tanto a porta de entrada como a porta aqui de acesso ao banheiro aqui dessa suíte. Agora, eu espero que vocês tenham ficado comigo. Se você está aqui, é lógico que você ficou, mas espero que você ainda acredite em mim no que eu vou dizer. A gente vai chegar numa das suítes mais bonitas que nós já fizemos. Fica comigo, vou mostrar os detalhes daqui e a gente já corre para lá para mostrar a suíte fenomenal, principal desse apartamento.
E agora, saindo aqui do home office do apartamento, como eu prometi, eu vou levar vocês para a suíte principal aqui do cliente. Logo na entrada vocês já vão perceber o porquê que essa suíte eu fiz tanta propaganda dela. Porque logo aqui quando você entra, você tem esse corredor. De um lado um painel ripado em laca verde, eu já vou comentar para vocês mais dele. Mas do outro lado nós também temos um painel com uma porta mimetizada que dá acesso a um closet. E aqui as configurações é bem legais, né? Começando dos detalhes do painel, ele é um painel em MDF gris. Ele é um MDF que ele tem a mesma textura que eu mostrei para vocês na área gourmet, lá na parte superior e também naquela cristaleira lateral. A textura é a mesma, mas a coloração aqui é mais cinza do que o gianduia que tem na cristaleira. E ele tem uns pigmentos de preto no material, então ele dá um toque muito especial que torna esse material um material único. Aqui nós temos a porta mimetizada, o puxador em cava da mesma forma lá no chão, como os outros também do apartamento, que ele vai direto, né, até embaixo, tem uma altura padrão e vai direto. E aqui você consegue ter acesso ao closet do cliente. Um closet todo em MDF branco, com cabideiros na parte de cima, prateleiras mais acima ali para dividir a parte do maleiro e algumas gavetas localizadas aqui na parte de baixo. Porém, aqui dentro, além de você ter esse L de armários, você tem um detalhe mais legal ainda, que é quando esse armário vira. Quando o closet vem, ele vira para cá, você tem um armário com portas em vidro branco leitoso. Então aqui fecha um armário virado para o lado de fora, para o lado da suíte aqui do cliente, e continua um painel todo com porta mimetizada que dá acesso deste lado ao banheiro do cliente aqui da suíte. No meio nós temos painéis que fazem uma prateleira na parte de cima, essa composição aqui com a TV, painéis indo do chão até o teto na parte de cima. E aqui nós temos mais uma porta. O que é legal que vocês podem reparar, os puxadores são todos o mesmo, na mesma altura, indo até o chão, o mesmo enquadramento da porta que nós temos desde a porta de entrada até essa última porta aqui desse painel. E aqui você fecha uma parede toda revestida em marcenaria. Então você vem com um painel todo liso, continua-se no armário com as portas em vidro branco leitoso e vira novamente painel até a porta de entrada lá do apartamento. Do apartamento não, da suíte. Então ela vira aqui tudo fechando. E aí a configuração ainda fica mais legal quando a gente vira para o outro lado. Porque aí sim aqui nós temos a presença do painel em laca verde. A coloração é a K050. Nós temos a configuração aqui do painel liso, bem marcado em 2 pontos, aonde exatamente estão as mesas de cabeceira do cliente. Então nós temos aqui essa parte lisa que chama muita atenção. Continua no ripado, o ripado na configuração de 2 centímetros de largura de ripa, 1 centímetro de espaçamento entre elas e 2 centímetros de profundidade. Então aqui você tem uma configuração linda. Foi posicionado o ar-condicionado no centro da cama. O cliente fez a encomenda dessa cabeceira toda em couro natural. Tá? É um couro puxado mais aí pro terracota, ficou muito bonito esse contraste. Fez a instalação de 2 arandelas laterais, aqui umas arandelas um pouco mais rústicas que deu um toque todo especial. E agora eu vou levar vocês de novo para a entrada, tá? Esse tour aqui dessa suíte vai ser bem isso, depois eu vou mostrar que ali dentro a gente tem um outro closet. Mas o que eu quero mostrar aqui agora para vocês é justamente a entrada aqui da suíte, como fica bonito. Eu vou até encostar a porta, esse corredor de acesso. Então você tem aqui o painel cinza no MDF gris
e do outro lado você tem a pintura laca ripada. Então a configuração das ripas ela vai lá do teto até o chão. Se vocês repararem, aqui o cliente tem uma espécie de sanca que faz o contorno na suíte até a porta ali da sacada, que esse apartamento é privilegiado, ele tem uma sacada no quarto. Então o painel ripado ele entra lá dentro, ó, e acaba diretamente lá no teto. Então ficou esse detalhe aqui bem legal. Inclusive aqui aonde acaba a sanca, você tem um painel parando antes e lá você tem um painel indo até o teto. Ficou um recorte ali muito bem acabado, muito bonito. Então esse painel com ripas verde, ele vem dando toda essa sequência aqui nesse corredor de entrada. E como eu mencionei, levando vocês agora lá para a última porta de acesso ao segundo closet aqui desse cliente, o que nós temos de configuração aqui? E essas questões, pessoal, tá ficando cada vez mais em evidência, ter dois closets separados. Um closet para o marido, um closet para a esposa. Normalmente é assim que está acontecendo quando o cliente é privilegiado, tem espaços para isso. Aqui nós temos novamente um cubo, né, um quadrado aqui de armários, fechando aqui, ó, o L inteiro. Deste lado, configurações de gavetas e sapateiras. Do outro lado, mais gavetas e sapateiras na parte de cima, cabideiro em todo o contorno e lá em cima espaço para mala, o maleiro. Aqui na configuração original do apartamento, essa janela ela vira e tem um espaço aqui atrás também de janelas. Nós fizemos uma vedação, colocamos um fundo. Por isso que nós temos essa presença dessa emenda aqui, porque ele é um fundo removível. Caso o cliente precise fazer alguma manutenção, dar uma checada aqui para ver como que tá lá a parte de trás, está tendo alguma infiltração, ele consegue retirar esse fundo aqui tranquilamente, olhar o que for, fazer algum trabalho que precisa ser feito, pintar e depois colocar novamente. Então foi fechado uma janela aqui nessa parte de trás. E aqui a gente fecha um L, todo de marcenaria. E a porta, como eu mencionei nos outros ambientes, neste caso ela é da mesma cor dos dois lados, porque o MDF Grease está presente na parte de fora e também está presente na parte de dentro em todos os armários. Todos os armários do L aqui é no MDF Grease, então a porta tem a mesma configuração. Aqui, como não precisa de ter nenhuma chave para fechar, aqui nós trabalhamos apenas com o trinco rolete, que é um trinco que ele faz só a função de manter a porta fechada quando o cliente quer, ou quando ele quer deixar ela aberta, ele consegue abrir, não tem chave, não tem nenhum recorte aqui na parte de baixo, que deixa aquele detalhe que muitas pessoas não gostam. Agora vocês vão ver os detalhes aqui dessa suíte e eu já vou mostrar para vocês o banheiro aqui desse cliente. E aqui, a última porta mimetizada desse apartamento, nós temos acesso aqui ao banheiro da suíte do cliente. Como eu mencionei no closet que fica aqui do lado, aqui o sistema de fechadura já muda. Nós temos a presença do rolete, mas ele tem o trinco pelo lado de dentro para quando o cliente estiver utilizando o banheiro ele consiga fazer o travamento da porta. A porta, como mencionei também no outro ambiente, da mesma cor. Então nós temos MDF Grease do lado de fora e MDF Grease do lado de dentro. Aqui nós temos um gabinete na parte de baixo, esse gabinete com gavetas centralizadas aqui nessa parte de baixo. E na parte de cima nós temos um armário
todo em MDF, branco, texturizado, com as portas em espelho. Então nós temos 4 portas aqui, onde deixa o cliente mais confortável, que ele consiga utilizar esse armário de uma maneira espetacular. Todos os clientes adoram esses armários superiores que nós fizemos, porque ele dá uma profundidade boa, que ele consegue acomodar as coisas de banheiro mesmo, shampoo, que não tem muita profundidade, e ele se torna um item muito especial por ter as portas em espelho. Então você consegue se ver, fazer uma barba, se maquiar, enfim, cara, é muito, muito funcional. Pessoal, e por fim chegamos ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal. Então eu quero que você tenha um compromisso comigo, descer aqui abaixo, deixar teu comentário, falar o que você achou desse apartamento, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Isso ajuda bastante a gente a que o nosso vídeo chegue a mais e mais pessoas. Só um último detalhe, um lembrete, esse projeto inteiro é lá do Estúdio DB, que é um super parceiro nosso. Eles fazem coisas magníficas, como este apartamento que foi projetado e que eu mostrei aqui hoje para vocês. Então eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do nosso canal. Valeu!